Bom, oitavo ano, prova adaptada de geometria, referente ao terceiro bimestre de 2020. Aqui o professor Valdivino, vamos ler a prova para fazer o acompanhamento para vocês, tá, pessoal? Veja bem, a primeira questão da prova diz o seguinte, ó, determine as medidas dos quatro ângulos do trapézio de A, B, C e D, da figura abaixo. Pessoal, veja que aqui você tem o trapézio. O que é o trapézio? O trapézio ele tem base menor, base maior e as alturas. Vejam vocês que eu quero a medida do ângulo A, quero a medida do ângulo B, quero a medida do ângulo C e quero a medida do ângulo D, que é o que ele pede na questão. Como é que eu vou fazer isso? Meninos, lembra bem que esse quadradinho ele vale 90. Então, você tem 90 mais 27. Somando esses dois, você já tem a medida do D. O C, você tem 90 mais 34. Somando os dois, você já tem a medida do C. Agora, veja um detalhe. Aqui eu tenho um triângulo, certo? Aqui eu tenho um triângulo. Esse ângulo azul, ele vale 34. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto, ele vale 90. Então, você tem 34 mais 90. Todo triângulo, a soma dos seus três ângulos, ele vale 180. Então, pronto, você já descobre o B. Como é que você vai descobrir o B? Você vai somar esse com mais o valor desse quadradinho, aí você soma os dois e subtrai 180. Aí você tem o valor do B. O mesmo que você fizer aqui, você vai fazer do outro lado. Você tem o quadradinho, você tem esse verde que vale 27 e você tem esse azul que você vai descobrir, esse rosa, né? No caso é o rosa que você vai descobrir que é o ângulo A. Então veja, você tem 90, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Aqui você tem um triângulo retângulo, tá? Porque tem um ângulo de 90 graus. Você vai somar 27 com mais 90 e subtrai de 180, você tem o valor do A. Já respondi a questão, só você fazer. A questão 2, pessoal, você tem duas circunferências. Você tem a circunferência maior e você tem a circunferência menor, ok? Lembra bem que a circunferência menor, você tem daqui até aqui, ele vale 7. E a circunferência maior, que é a de fora, você tem do centro até a linha de fora, você tem 7 com mais 1. Então, ele todo vale 8. 8 é da maior, é o raio da maior, e 7 é o raio da menor. Aí você vai responder os itens. Qual é o diâmetro da circunferência? Pessoal, o que é diâmetro? Diâmetro ele é um lado a outro. Ó. Qual o diâmetro da maior circunferência? Ele vai de uma linha a outra. Qual o diâmetro da circunferência menor? A soma dos raios da circunferência maior com o raio da circunferência menor. Soma do diâmetro das duas circunferências, da maior com a menor. E aí você vai ter nas opções, tá? Não esqueça, lembrando que você tem a maior, o raio dela vale 8, e a menor, o raio dela vale 7. Diâmetro, ele vai de um lado ao outro, tanto da menor como da maior. Tudo bem? Vamos para a próxima, questão 3. A figura abaixo é um losango. A figura abaixo é um losango. Determine o valor de x e y e calcule. Pessoal, losango é a pipa. Lembra de uma pipa? Losango, você tem todos os lados de fora são mesma medida, tá? Se aqui vale 25, aqui vale 25, aqui vale 25, aqui vale 25. O losango você tem diagonal maior e diagonal menor. Diagonal maior ela vai de A até C. Diagonal menor ela vai de D até B. Você está vendo que ela está colocando aqui no ponto M? O ponto M quer dizer o ponto médio. Então, significa que ela dividiu esse pedaço aqui em dois pedaços iguais. Se esse pedacinho até aqui vale 15, o outro também vale 15. Se esse pedaço aqui todo vale 20, o outro também vai valer 20. De A até C, então, você soma 20 mais 20. De B até D, você soma 15 mais 15. E aí ele pede a diagonal, a medida da diagonal AC. É só somar. A medida da diagonal BD é só somar. O perímetro do triângulo BMC. O que é perímetro? É a soma do contorno da figura. BMC, ó. Então você vai pegar, ó, BMC. BMC. Então você vai pegar esse lado aqui, mais esse lado, mais esse lado. Beleza? E aí você vai ter os valores. Questão 4, pessoal. A questão 4, pessoal, você tem o seguinte.
Se vocês assistiram o vídeo principal de revisão para todo mundo, lá eu respondi uma questão bem parecida do que essa. Mas eu vou dar a dica. Na figura abaixo, qual é a medida do ângulo inscrito? Pessoal, o que é um ângulo inscrito? O ângulo inscrito tem o inscrito e o circunscrito. Aqui você tem uma circunferência e aí você tem, um é o dobro do outro, tá? Então você tem aqui, ó, 10x mais 48. E esse ângulo que está encostando na linha da circunferência, ele vale 7x. Veja o vídeo principal, aquele vídeo que está disponível para a revisão geral, que quando vocês receberam o calendário, pessoal, vocês receberam lá o dia da revisão da prova com mais o dia da prova, certo? Então, naquele vídeo, vocês vão ver o desenho que está lá, ver o exemplo que está lá, que essa questão está respondida. Você vai fazer Ctrl+C e Ctrl+V, e aí é só você marcar uma dos itens. Não vou falar aqui, porque vocês terão que assistir aquele vídeo principal lá, tá? Que foi postado lá na sua agendinha no dia da revisão. Não vou resolver ela aqui agora não, deixar para vocês. A próxima, a figura abaixo, determine o valor de x. Pessoal, a questão 5 também, você tem ela lá no vídeo de revisão. Eu fiz um exemplo de cada, Aqui você tem, eu quero o valor de x, aqui vale 108, quanto é que vale x? Aqui vale 41, quanto é que vale x? E aqui você tem, ó, 2x mais 5, e aqui essa meia-lua, que é o centro, tá? Que é o circunscrito, ele vai valer 130. Pessoal, veja o vídeo principal da revisão. Esse vídeo de revisão, pessoal, estou respondendo um exemplo de cada. A diferença é que eu só mudei o número. Aqui eu botei 100 e aqui continuou sendo um x. Aqui eu botei 50, que continuou sendo um x. Aqui eu coloquei 20 e aqui eu coloquei 3x. Veja, cada uma delas eu respondi. Eu não vou fazer aqui de novo, porque vocês têm que assistir aquele vídeo lá principal, que é o vídeo que está aí na agenda de vocês, que é o dia da revisão, vídeo de revisão com mais esse. Que esse vídeo é para eu ler a prova. Não posso responder ela para vocês, porque senão fica muito na cara, né? Aí a diretora me enforca. Questão 6, também tem lá no vídeo de revisão, tá, pessoal? Tem lá também, mas eu vou ler a questão para vocês. Ó. Determine a medida do perímetro. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Só que para você somar os lados da figura, você tem que descobrir o valor do x, tá? Do quadrilátero circunscrito. Por que circunscrito? Porque o quadrilátero está do lado de fora e o círculo está dentro da circunferência, de acordo com a figura abaixo. Pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar... Tem um desenho lá no vídeo de revisão, vocês vão assistir, vão ver o vídeo que tá lá. Qual a diferença de lá para essa questão, oitavo ano? Eu só mudei os números, só isso. Mas o meio de resolver é o mesmo. Você vai pegar esse com mais esse, igual a esse com mais esse e resolver. Tá ok? Aí depois você descobre o valor do x. Aí você substitui aqui. Aí você vai ter o valor desse lado, substitui o valor do x aqui, você vai ter o valor desse lado, e aí depois você soma. Eu quero o perímetro. Aqui você vai fazer dois cálculos. Primeiro, você vai resolver para encontrar o valor do x. Depois que você encontrar o valor do x, você descobre o valor, substitui lá, e aí você... Vamos dizer que o x valeu 5. Aí você vai colocar, ó, 5 mais 1, então esse lado vale 6. Aí o x vale 5. 2 vezes 5, então esse lado vale 10. Aí 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16. 3 vezes 5, 15. Aí você vai somar todos os resultados que deram é o perímetro, tá? Então você vai fazer dois cálculos. Primeiro você vai encontrar o valor do x, substitui aqui para depois você ter o perímetro. Lá no vídeo de revisão eu ensinei item por item, macete por macete. Eu não posso resolver a questão aqui. O máximo que eu posso é ler a questão e ensinar como eu estou falando para vocês. Oitavo ano, esta sim é a sua prova que você vai fazer. Vocês com certeza receberam o calendário. A diferença dessa sua prova para a prova dos demais é que a prova de vocês tem menos questões, só tem 6 questões, entendeu? Se você ver aqui, ó, só são 6 questões e eu leio a prova para vocês dando dica de como resolver, como eu acabei de fazer. Ok? Mas o restante vocês vão pegar lá no vídeo
vídeo de revisão, tá? Essa é a diferença dos outros, que a prova dos outros tem 10 questões ou mais, e eu não leio a prova, eles se viram, eles têm que saber ler, interpretar e tudo. Aqui não, eu estou interpretando para vocês o que eu quero que vocês façam, como eu acabei de falar na questão 6, beleza? Pessoal, quero que vocês continuem estudando, façam uma excelente prova, mas o foco é, 8º ano, não deixa de assistir o vídeo de revisão. Quando eu falo vídeo de revisão, é aquele que vocês receberam o calendário de prova e o calendário da revisão. É esse calendário da revisão. Vocês vão lá no calendário da revisão de geometria. Porque teve aluno que depois veio falar para mim que tinha revisão da matemática. Gente, matemática com a professora Daniela é uma coisa. Ela é álgebra e eu sou geometria. Então, o que significa? A revisão de geometria tá lá, junto para vocês, tá? O dia da revisão de matemática é uma, de geometria é outro. Eu quero que vocês assistam a revisão de geometria para responder essa prova, que a prova já foi interpretada para vocês. Boa prova para todos, beleza?